Sistemas estruturantes e estruturadores da administração pública federal. Os sistemas estruturantes e estruturadores da administração pública federal no Brasil são ferramentas e metodologias utilizadas para melhorar a gestão e a eficiência dos órgãos públicos. Eles se dividem em dois tipos principais: sistemas estruturantes e sistemas estruturadores. Sistemas estruturantes são sistemas de informação que suportam atividades essenciais e estratégicas da administração pública, abrangendo áreas como planejamento, orçamento, finanças, contabilidade, recursos humanos, logística e outras. Eles são essenciais para o funcionamento do governo, garantindo a integridade, a transparência e a eficiência das operações. Exemplos de sistemas estruturantes incluem SIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira, utilizado para execução orçamentária, financeira e contábil do Governo Federal. SIAP, Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, gerencia a folha de pagamento e outras atividades relacionadas aos servidores públicos. SIAFEM, Sistema Integrado de Administração Financeira para estados e municípios, similar ao SIAF, mas voltado para estados e municípios. Sistemas estruturadores são aqueles que promovem a integração e a interoperabilidade entre diferentes sistemas e órgãos da administração pública, permitindo uma gestão mais coordenada e eficiente. Eles visam a padronização, a modernização e a inovação nos processos de gestão pública. Exemplos de sistemas estruturadores incluem ComprasNet, plataforma de compras e licitações eletrônicas do Governo Federal; SEI, Sistema Eletrônico de Informações, Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos e Documentos Digitais; SIGPLAN, Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento, utilizado para o planejamento e o acompanhamento de programas e projetos governamentais. Esses sistemas são desenvolvidos e mantidos pelo governo federal para assegurar que as políticas públicas sejam implementadas de maneira eficiente, transparente e responsável. Eles também facilitam a coleta e a análise de dados, apoiando a tomada de decisões informadas e a formulação de políticas públicas baseadas em evidências. Vejamos agora algumas questões anteriores sobre controle, conceito, tipos e sistemas. O ciclo orçamentário é a sequência de fases ou etapas que devem ser cumpridas pelo poder público para a realização das diversas políticas públicas, envolvendo o planejamento das ações, a execução e a prestação de contas dos investimentos realizados. De maneira geral, envolve as etapas de elaboração das peças orçamentárias, apreciação legislativa, execução e acompanhamento, controle e avaliação dos gastos. No que tange ao ciclo orçamentário, temos o controle interno, estruturado de forma integrada entre os poderes. Ele avalia o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo e do orçamento da União. Controle externo é exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. Julga as contas dos administradores e demais responsáveis pelos bens e valores públicos. Controle social é exercido pela sociedade, monitorando e avaliando as ações de gestão e de execução das políticas e programas públicos. O controle da administração pública objetiva verificar se a atividade administrativa ocorre em conformidade com o ordenamento jurídico nacional, a fim de evitar que a ação administrativa discrepe dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele visa coibir o abuso de poder por parte da autoridade administrativa, fazendo com que ela paute a sua atuação em defesa do interesse coletivo, mediante uma fiscalização orientadora, corretiva e até punitiva. Em relação ao controle social, é realizado de forma individual ou coletiva, pelos membros da sociedade, utilizando-se dos diversos instrumentos jurídicos disponíveis para fins de fiscalização e controle da função administrativa do Estado. Dentre os mecanismos de controle social presentes na Constituição Federal, destacam-se os instrumentos de planejamento público, Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual, a LOA. Na administração pública, o controle visa a garantir o adequado uso dos recursos públicos,
bem como a devida punição aos infratores. Acerca do controle na administração pública, sobre os tipos de controle e seus exemplos, em consonância com o expresso na Constituição Federal, temos o controle interno, responsável por exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Do controle externo, responsável por sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Controle externo, responsável por fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. O controle administrativo visa garantir que a administração atue conforme as normas e princípios que lhe são impostos. Com relação ao controle interno, pode-se afirmar que ocorre no âmbito da própria administração ou órgão do mesmo poder. Considerando que o controle externo tenha em si o pressuposto de orientação, de correção e do dever de vigilância que um poder exerce sobre o outro poder, e que o controle interno seja o exercido por órgão integrante no âmbito do mesmo poder que está sendo controlado, corresponde ao controle interno quando a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação corrige ato praticado pela Secretaria Municipal Adjunta de Orçamento, a ela subordinada. O monitoramento consiste na adoção de ações pela Unidade de Auditoria Interna Governamental, a fim de verificar se as medidas implementadas pela unidade auditada estão de acordo com as recomendações emitidas pela Unidade de Auditoria Interna Governamental ou com o plano de ação acordado, e se aquelas medidas foram suficientes para solucionar a situação apontada como inadequada frente aos critérios adotados. Em conformidade com o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, temos que a responsabilidade pelo atendimento às recomendações emitidas pelas unidades de auditoria interna governamental compete, em primeiro lugar, aos gestores das unidades auditadas. Dentre as funções atribuídas à Câmara Municipal, aquela que é exercida com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, cujo objetivo é apreciar as contas apresentadas pelo prefeito, é conhecida como fiscalização externa. Acerca da auditoria interna e da auditoria externa, nos municípios onde não há tribunais de contas específicos para auxílio às câmaras de vereadores, os tribunais de contas estaduais são os que dão tal auxílio, acumulando o controle externo no âmbito dos órgãos do Estado e dos municípios do mesmo Estado. É exemplo de controle prévio do orçamento público, decreto com regras para execução orçamentária dirigidas aos órgãos públicos executores do orçamento público. O orçamento público, além de um instrumento técnico, detém um significado político. Portanto, as definições que o envolvem implicam disputas pelo direcionamento dos gastos e prioridades no âmbito das políticas públicas. O controle social do orçamento público deve considerar que os canais de participação popular, como os conselhos, são fundamentais ao debate dos interesses da coletividade no tocante aos investimentos sociais. Bons estudos e até o próximo vídeo.